Olá pessoal, meu nome é Margarete Fernandes, sou aluna do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje vamos falar sobre matéria e suas transformações. Vamos abordar também conceitos sobre misturas, substâncias puras e alguns processos de separação de mistura. A matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, isto é, tem volume. Massa e volume são propriedades gerais da matéria na forma sólida, líquida e gasosa. Como a matéria se apresenta? Quando vamos estudar uma porção limitada da matéria, chamamos de sistema em estudo. Quando a parte da matéria em estudo apresenta aparência uniforme e características iguais em todos os seus pontos, temos os exemplos aqui de água, leite, ouro, vapor d'água. Classificamos o sistema de homogêneo. Quando a parte da matéria em estudo apresenta não uniforme e nem tem características iguais em todos os seus pontos, no caso da madeira, o granito, a água e o óleo e a areia são exemplos, classificamos o sistema de heterogêneo. Fases de um sistema. As fases são as partes ou porções homogêneas em um sistema. Sistemas homogêneos possuem uma única fase e são classificados de monofásicos. Temos exemplo do quartzo. No sistema heterogêneo, duas ou mais fases são chamados de polifásicos. Cada fase é uma porção homogênea e são classificados de sistemas heterogêneos. No caso, temos o granito, que é constituído de quartzo, mica e feldespato. Continuando, os sistemas heterogêneos, eles podem ser bifásico, quando possui duas fases, o exemplo do óleo e a água. Trifásico, quando possuem três fases, no caso do granito. E polifásico, 4 ou mais fases. Atenção! Nunca confundir número de fases com número de componentes no sistema. Vamos ter um exemplo da água salgada, o gelo e o sal não dissolvido. Neste exemplo, podemos observar que temos três fases, que são trifásicos, duas fases sólidas, que é o gelo, o sal não dissolvido, e uma fase líquida, que é a água salgada. Nesse mesmo sistema, observamos que o número de componentes é diferente do número de fases. Temos apenas dois componentes, a água, que é o gelo e a água líquida, e o sal, que é o cloreto de sódio dissolvido e precipitado. Apresentação da matéria. Agora que já sabemos como diferenciar o número de fases de um sistema heterogêneo do número de componentes, vamos saber como a matéria se apresenta. A matéria se apresenta como substância pura, formada por um só componente, exemplo a água, e mistura, formada por diferentes componentes. Neste caso, temos a água mais o açúcar. Na substância supersaturada, o açúcar está em excesso, portanto, formando uma outra fase sólida. Essa é uma mistura heterogênea. A mistura pode ser homogênea ou heterogênea, né? E em uma solução supersaturada. Continuando, chegamos ao seguinte esquema. Uma matéria, ela se apresenta num sistema homogêneo, uma única fase, substâncias que pode ser substância pura, com um único componente em uma fase, e misturas homogêneas ou solução, com mais de um componente em uma única fase. A matéria que se apresenta no sistema heterogêneo, ela possui mais de uma fase e ela pode ser uma substância pura, com um único componente em mais de uma fase, ou uma mistura heterogênea, mais de um componente em mais de uma fase. O conceito de substância pura ou espécie química, como é também conhecida, é um material único
isento de outros materiais e com propriedades físicas bem definidas. Agora vamos abordar alguns processos de separação de misturas. Geralmente, os materiais encontrados na natureza estão sob a forma de mistura de várias substâncias. A separação dos componentes dessas misturas é denominado desdobramento. Neste caso, temos o primeiro exemplo de separação de misturas. Se chama peneiração. É um processo de desdobramento que consiste em separar os grãos maiores dos menores por peneiras ou crivos de vários tamanhos. Filtração. A filtração é um processo mecânico de desdobramento utilizado para separar misturas heterogêneas de sólidos mais líquido e de sólido mais gás. Temos aqui dois exemplos. O primeiro, de filtração simples, que é usado um funil de vidro comum com uma folha de papel de filtro. Essa filtração consiste em reter as partes sólidas no papel e a parte líquida ser escoada para o outro recipiente. Quando, em caso de filtração muito demorada, usa-se a filtração a vácuo, que é o segundo exemplo do esquema. Esta filtração consiste de um funil de porcelana ou funil de bucha, com um papel de filtro, um kitasato, que é uma vidraria específica de laboratórios. Para aceleração dessa filtração, usa-se uma trompa d'água ou uma bomba a vácuo, que acelera este processo. Decantação. Decantação é um processo mecânico que serve para desdobrar misturas heterogêneas. No caso, sólido mais líquido e líquido mais líquido immiscíveis. O que são líquidos immiscíveis? São líquidos que não se misturam e que têm densidades diferentes. No primeiro esquema, apresentamos aqui a areia em suspensão na água com açúcar. É um processo de sedimentação. Quando essa mistura fica em repouso, a parte mais pesada da areia fica depositada no fundo do recipiente. E para separar a água, usa-se um processo de inclinação ou aspiração, com o auxílio de um sifão. Esse processo de sifonação é utilizado para a separação também de outras misturas. No segundo exemplo, temos a separação de líquidos immiscíveis, utilizando em laboratório o funil de separação. Após a separação espontânea, abre-se a torneira e escoa o líquido mais denso. Centrifugação. Este é um processo de desdobramento por sedimentação ou decantação mais rápida, com o auxílio de um equipamento chamado centrífuga. Com a rotação rápida da centrífuga, o sólido em suspensão sedimenta mais depressa no fundo do tubo. Este é um processo muito utilizado nos laboratórios para acelerar os processos de filtração. Por fim, temos a destilação. A destilação é um processo físico utilizado para separar misturas homogêneas, como as soluções, e os líquidos miscíveis entre si, isto é, líquidos que se misturam entre si, mas com pontos de ebulição diferentes. No primeiro caso, é uma destilação simples, onde a parte líquida vai ser destilada e a sólida vai ficar no balão. Neste caso, utilizamos uma manta de aquecimento, um balão de fundo redondo, um termômetro para identificar, fazer a leitura da temperatura do sistema, um condensador com entrada e saída de água para resfriar os vapores que vão ser condensados e colher o material a ser separado. No segundo caso, é uma destilação fracionada, onde o líquido mais volátil tem um ponto de ebulição menor e destila primeiro. Neste caso, a diferença é que usamos uma coluna de fracionamento. Esta coluna de fracionamento serve para reter os líquidos a ser condensados, de forma gradativamente e individualmente. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham compreendido alguns fundamentos sobre substâncias puras e misturas. Caso tenham dúvida,